Olá, espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o tema da ação e reação. Então, para a gente começar bem aí a nossa reflexão, nós vamos procurando nesse momento silenciar o nosso coração, a nossa mente, serenando os nossos pensamentos, e para isso nós vamos nos sentando bem acomodados aí onde nós estivermos, nos sentindo confortáveis, serenos, e vamos procurando respirar, e com a nossa respiração vamos nos acalmando, e a calma vai nos trazendo a presença do nosso mentor, o nosso anjo da guarda, esse irmão a quem nós vamos agradecendo por tanta proteção, por tanto amparo que ele nos dá, por todas as intuições que ele nos concede no nosso dia a dia. Agradecemos imensamente aos mentores da nossa casa, esses irmãos que nos guardam, que nos protegem, que protegem toda a nossa família, os mentores do nosso centro espírita, Mansão da Esperança. E agradecidos a esses irmãos, vamos nos elevando em pensamento e fazendo a nossa conexão, a nossa ligação com Ismael. Ismael, que é o anjo protetor da nossa pátria, pedindo a Ismael que fortaleça o contorno geográfico da nossa nação com um cordão de luz, que essa luz vá tocando, reacendendo a chama da esperança e da fé em cada um de nós. E te pedimos, Ismael, nos eleve até Maria, a nossa mãe, nas mãos de quem apresentamos os nossos anseios, nossos desejos. Te pedimos, Maria, que fortaleça a nossa fé em nosso Mestre Jesus. Esse Mestre querido, que vai agora se aproximando de cada um de nós, com o seu abraço, com o seu sorriso, com o seu olhar profundo, esse olhar que vai nos dizendo quanto ele acredita em nós. Obrigada, Mestre, por todos os seus ensinamentos de amor. E assim, amparados e fortalecidos, nós nos ajoelhamos diante de Deus, nosso Pai Criador, e agradecemos, Pai. Agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por tudo que já alcançamos nesta encarnação. Agradecemos também, Pai, por tudo o que ainda havemos de alcançar. E agradecemos, Pai querido, pela família, pelo alimento, pelo nosso corpo físico. E por tanto que temos a agradecer, nós rezamos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E é em seu nome, Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, que nós vamos iniciando a nossa reflexão de hoje, sempre rendendo graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. O meu nome é Marlene e a reflexão que nós vamos trazer hoje, que vamos fazer aqui em conjunto, o tema é ação e reação. Esse tema é trazido aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, os itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse trecho aqui do Evangelho, nós vamos ver que vai falar
sobre a lei de Moisés, que falava assim sobre olho por olho, dente por dente. Era uma lei que Moisés trazia naquela época lá, né, para os povos daquela época, e que ensinava isso mesmo, olha, olho por olho, dente por dente, que a gente tinha que retrucar o que acontecesse. Por quê? Porque naquela época o povo precisava de uma lei mais rigorosa para conter até a animalidade que existia nos povos daquele tempo. O que acontece é que a maioria de nós, ou todos nós, em algumas vezes, em muitos momentos da vida, a gente acaba perpetuando e agindo de acordo com essa lei, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me faz alguma coisa, eu retruco na mesma hora, com a mesma moeda, na mesma medida. A gente, às vezes, é até ensinado a isso, a gente é educado para isso. E quando a gente não age dessa forma, muitas vezes, inclusive, causa estranheza para as outras pessoas. Parece até que a gente se passa meio por frouxo, por covarde. Acontece que Jesus vem. Também já há 2000 anos, Jesus veio e nos trouxe esse outro ensinamento, que é o ensinamento do amor. E nesse outro ensinamento de Jesus, ele fala assim: para que a gente não resista a quem nos fizer mal. Ele nos fala assim: que se alguém bater em uma das minhas faces, que eu ofereça também a outra face. Olha que coisa mais estranha da gente compreender e da gente viver dessa forma, né? Isso, na verdade, quando Jesus nos fala dessa forma, não significa que ele quer que a gente fique lá dando a cara para bater o tempo todo e pode bater e que a gente é bonzinho, é mansinho. Não é isso. O que ele quer dizer é que a gente cesse a vingança. É lógico que a gente precisa se defender e que a gente precisa mostrar o que está certo, o que está errado e que a gente não vai ficar apanhando a vida toda. Agora, o que a gente precisa acessar é a vingança, porque muitas vezes alguém faz algum mal para a gente consegue até mostrar, olha, isso aí não está certo, você agiu de forma equivocada, enfim. Só que depois disso, a gente quer se vingar daquela atitude também. Então a gente não para por ali. A gente vai perpetuando esse mal. Aquilo que nos fizeram, aí depois eu quero retrucar ao dobro. Porque se eu fui vítima de tal situação, aquele que me fez aquilo vai pagar em dobro, porque eu não vou deixar barato, não é verdade? São expressões assim que a gente usa. Ou seja, a gente vai ficar ali tramando planos, tramando situações, para quê? Para se vingar daquela pessoa que me provocou tal situação. E aí vem esse tema que vem falar assim sobre ação e reação. De que forma que eu consigo conter essa situação? De que forma que eu consigo fazer com que uma ação que foi feita cesse por ali? Ou melhor ainda, que eu consiga ter uma reação de amor com aquela ação que foi trazida até mim. Fácil não é mesmo. Se fosse fácil, Jesus não teria nem deixado isso como ensinamento para a gente. Ele sabia que a gente ia levar anos e séculos para aprender, porque isso é o ensinamento do amor. E amor a gente aprende aos poucos. E em geral, o amor a gente aprende com a dor. Então a gente precisa passar por muitas situações de dor, de sofrimento, para a gente conseguir entender depois, lá na frente,
E esse lá na frente pode ser o momento que eu estou vivendo agora. Eu posso já ter passado por muita dor, por muito sofrimento, passado por cima de muito orgulho meu, para chegar aqui neste momento de agora e compreender que, bom, peraí, acho que a partir de agora eu posso começar a aprender o que é o amor. Eu posso começar a refletir melhor sobre as minhas ações e sobre as ações do outro sobre mim, e assim, em consequência, sobre as minhas reações também. Chico Xavier, ele tinha uma frase que dizia assim, que os nossos atos, eles tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. Então vamos pensar muito sobre os nossos atos. Será que com as minhas ações ou com as minhas reações a partir das ações do outro sobre mim, eu estou ainda tecendo algemas que vão continuar me deixando presa a essas situações, ou eu já estou criando asas para o meu futuro? Tem uma outra questão que Chico Xavier falava muito também, que era algo assim, que eu não consigo mais mudar o meu passado. Porém, o meu futuro eu estou traçando agora. A partir do que eu estou fazendo agora é que eu estou projetando o meu futuro. Então, muitas das situações que eu estou vivendo hoje, não é porque eu sou um coitadinho, um injustiçado, não é nada disso, ou porque Deus está me castigando, ou porque a vida, nada dá certo para mim nessa vida. Muitas das ações, dos acontecimentos da minha vida neste momento presente, nada mais são do que consequências do que? De ações que eu tive tempos atrás. E a gente não precisa nem ir muito longe, sabe? Ficar tentando saber, o que aconteceu comigo em outras vidas. Não, nesta vida mesmo. Muita coisa que eu estou vivendo agora é consequência do que eu fiz lá atrás ou do que eu deixei de fazer. Porque o deixar de fazer também, a inércia também gera consequências que agora eu estou tendo que assumir. Então, quais são de que forma que eu estou vivenciando isso agora? Quais são as minhas ações do meu momento presente para que eu consiga então plantar um futuro mais ameno para mim? Plantar um futuro melhor. Quais as consequências que eu vou ter lá no meu amanhã a partir do que eu estou vivendo hoje? Porque o meu hoje já é a consequência do meu ontem, do que eu fiz ontem, das minhas ações de ontem. Agora, o meu futuro eu posso mudar. A partir do quê? A partir das minhas ações de hoje. Então, se eu decido continuar reagindo da mesma forma com que agem comigo, ou seja, chegou alguém agressivo para perto de mim, eu vou reagir com a mesma agressividade. Eu vou rebater na mesma altura. Eu não vou levar desaforo para casa. E não significa, gente, que agir com mais amor não significa que eu estou levando desaforo para casa. Eu também eu demorei muito para compreender isso. Porque muitas vezes, quando uma pessoa chega totalmente agressiva para perto de mim, se eu tenho uma atitude de combater aquilo com um pensamento de paz para aquela pessoa. Às vezes a gente não pode nem falar nada, porque às vezes a pessoa está tão agressiva que qualquer coisa que eu fale, ela vai entender como outra agressão também. Então, muitas vezes eu emito para essa pessoa um pensamento de paz, de serenidade. Eu faço uma prece. Se eu não consigo pensar nada de muito, eu rezo um Pai Nosso.
emitindo luz para aquela pessoa, emitindo serenidade para aquela pessoa. E aquilo vai, de alguma forma, se desmoronando. Toda aquela agressão que a pessoa chegou. E aí a gente consegue dar continuidade ali a uma conversa, pelo menos um pouco mais serena. Isso não significa que eu levei desaforo para casa, muito pelo contrário. Essa pessoa é que vai levar para casa dela uma vibração de muito mais serenidade, que ela não estava acostumada. Certamente ela vai sair dali, daquela situação, daquela conversa ali comigo, muito mais serena, muito mais tranquila do que ela chegou. Então, à medida que eu consigo ter essa serenidade para acolher as pessoas, eu vou me transformando também. E isso principalmente dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos, que são os nossos mais próximos. São as pessoas com quem a gente convive em mais tempo na nossa vida. Não é fácil, porque com essas pessoas a gente às vezes tem tanta intimidade que é muito mais fácil a gente reagir com elas. Em geral, a gente costuma ser mais injusto com essas pessoas dentro da nossa própria casa do que com as pessoas de fora. Com as pessoas de fora, a gente consegue muito mais manter uma certa educação, uma certa polidez e ser menos agressivos. Agora, com os de dentro, com os mais próximos, aí é que é realmente o ensinamento, o aprendizado que a gente precisa ter. Tanto para não reagir quando essas pessoas chegam nervosas, um filho chega mais agressivo, o marido ou a esposa chegam mais, e a gente conseguir ter a serenidade para também emanar essa serenidade para o outro, até que chegue o momento que a gente consiga ter uma conversa com mais calma, com mais serenidade, e da mesma forma também o contrário, a gente também ter condição de polir mais, né, também as nossas atitudes com essas pessoas. E assim, gente, a gente vai construir aí essa questão de ação e reação, a gente vai conseguir plantar melhor as nossas ações para colher lá atrás consequências mais amenas do que a gente está plantando hoje, tá bom? Então, que a gente consiga pensar nisso, refletir sobre isso e ter aí atitudes mais serenas, mais calmas no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai mais uma vez nos tranquilizando, respirando, serenando a nossa mente, o nosso coração. E vamos buscando então fazer agora uma vibração de muita luz. E nós vamos emanando essa vibração de serenidade a todo o nosso universo. E vibrando muito intensamente para o nosso planeta Terra, tão necessitado de luz, de cura, de serenidade nesse momento. Vamos vibrando para o nosso país, vibrando desenvolvimento, vibrando justiça. Vamos vibrando para o nosso ambiente de trabalho, para que tenhamos ações mais serenas nesse ambiente. E vamos vibrando para o nosso lar. Nós vamos visualizando nesse momento cada um dos nossos familiares reunidos num grande abraço irmanado pelo nosso Mestre Jesus. E Jesus vai olhando profundamente para cada um de nós e vai dizendo que Ele sabe das nossas dificuldades, mas que Ele sabe da nossa capacidade de amar, de acolher e de perdoar. Que possamos estar irmanados
pelos braços do nosso Mestre Jesus durante toda a nossa semana. E vamos assim vibrando por nós mesmos e deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade maior possa conduzir àquela pessoa ou à situação que mais necessite neste momento. Que assim seja. E que tenhamos todos uma semana de muita paz e serenidade e muita saúde para todos. Um grande abraço, viu?